Fala pessoal, beleza? Então, tô aí gravando mais um vídeo aí pro canal. Fiquei algum tempo, né, sem gravar vídeos, pensando aí que não tinha nenhuma novidade relevante após o Galaxy S23 Ultra, né? A Samsung lançou uma série de aparelhos aí de entrada, aparelhos medianos, e a gente sabe que o Galaxy S23 Ultra, né, foi um aparelho que a Samsung acertou muito e que realmente, dentro do que a gente entende como o mais alto nível, né, de tecnologia pensando em celular Android, acho que a Samsung acertou bastante. E aí aqui no Brasil é o que a gente tem à disposição, né, quando a gente fala de Android. Mas aí a Samsung lançou, né, algum tempo atrás, o Galaxy Z Fold 5, que é esse cara aqui. E aí eu resolvi arriscar pegar ele, né? Por que eu resolvi pegar ele? Porque é um celular que, dentro da proposta dele, ele vai trazer algumas coisas aí de novidade, né? Até então, a gente tem um padrão de lançamentos de celulares, cuja, né, a revolução aí, né, é apenas em câmeras, é apenas em processador, que melhora a velocidade e às vezes a autonomia de bateria, às vezes não, né? A gente vê assim um incremento de memória RAM, disponibilidade de mais memória, mas assim, não tem mudado tanto, né? E principalmente quando a gente leva em consideração as câmeras, é mais uma questão de lente de zoom, né, mais megapixels, né, igual no caso do S23 Ultra, né, os 200 megapixels, mas nada assim muito relevante, né, principalmente pensando aí em usar o celular para mais coisas e substituir, por exemplo, tablets, computadores, de uma maneira talvez diferente, né, talvez revolucionária, enfim. Bom, então comprei o Z Fold justamente pensando nisso, porque é um celular que tem duas telas, essa de fora e aí ele tem esta de dentro, né? E aí quando a gente para e pensa, né, no que o Z Fold representa, esse aqui é o Z Fold 5. O Z Fold 5 é um amadurecimento, né, ao longo de 5 anos de um celular dobrável de um tamanho como esse, né, um tamanho de tablet. E aí isso, né, obviamente, nos passa uma confiança maior no que a Samsung tem feito em relação a esse aparelho. Então, quando saiu a primeira versão, eu não tive interesse de pegar. Quando saiu a segunda, eu também não. Então, quando saiu a quinta, eu falei assim, poxa, agora acho que já está maduro. Assisti alguns reviews, né? E tem algumas considerações a fazer sobre este celular. Então, em primeiro lugar, eu estou com ele agora. O S23 Ultra eu passei para frente. E aí, quais foram as principais perdas que eu tive em relação ao S23 Ultra? Então, as perdas que eu tive foram em relação à câmera, né? Então, esse aqui, ele tem todas as lentes que o S23 Ultra tem, mas algumas coisas faltam nele. Por exemplo, a lente de 10 vezes não tem nele. Aquela lente, né, que é a grande angular, que faz fotos macro, esse aqui não faz. E além disso, ele não tem autofoco. Inclusive, né, na frontal e na traseira também eu sinto uma dificuldade muito grande nesse sentido. Mas na frontal ele não tem autofoco. E a câmera é de 10, né? A câmera do S23 é de 12. Bom, aí a questão é, esse cara ele vai ter coisas, né, possibilidades que o S23 Ultra não tem. Então, por exemplo, eu tenho duas telas. Para quem é aficionado com celular, gosta de ficar fazendo alterações, né, no visual e tal, você tem dois ambientes para você fazer isso. Você tem um ambiente dessa tela e tem um ambiente da tela interna. Tá, isso é simplesmente perfumaria, né? Mas o fato aqui que eu quero dizer é que você tem duas telas para utilizações e demandas diferentes. Então, essa tela é a que eu uso a maior parte do tempo. E a tela maior é uma tela que eu uso eventualmente, né? Então, esses incrementos, eles me fizeram entender que esse cara, para a minha demanda, é mais útil, né? E aí, eu tenho que colocar para vocês aqui, né, que talvez pensem na possibilidade dessa troca, se vale a pena, né? Por exemplo, eu gosto muito de câmera. Vale a pena trocar o S23 Ultra por ele? A perda vai ser grande? Então, basicamente, a perda que você vai ter é como se você tivesse, se você desse um passo atrás e pegasse o S23 Plus. Porém, essa questão da lente, da frontal, né, da câmera frontal, né, do sensor, ele ter 12 megapixels ou 10, para mim não fez diferença. E, na verdade, eu achei que o software da frontal desse aqui está mais refinado. Então, por exemplo, eu que fazia questão de utilizar a Gcam para tirar foto na frontal, eu já não faço mais. A Samsung refinou, já tinha refinado no S23, até no S22, mas a Samsung refinou bem o software aqui da câmera frontal e, para mim, dispensa completamente a Gcam. Uma outra coisa que eu achei bacana é que esse cara aqui, quando você vai tirar uma foto com várias pessoas, né, aquela foto, você faz o celular, não sei o que e tal, tem um monte de gente ali no segundo plano, no terceiro plano, quando eu tirava com o S23 Ultra, aqui focava, lá atrás perdi o foco. Nesse cara aqui, assim como no S23 Plus e no S23 base, pega todo mundo. Então isso é um ganho, pra mim é um ganho. Eu ficava chateado com essa situação
do S23. Eu falei, pô, que bosta, eu tenho um celular top de linha e quero tirar uma selfie com a galera, o povo sai desfocado. Então, isso não acontece aqui, né? Outra coisa que eu quero falar sobre a câmera aqui no caso, né? E aí vamos passando as fotos aí e tal. Uma outra coisa importante, o S23 Ultra, né? Ele tem aquela grande angular que faz o macro. E aí eu tive que voltar às origens nesse aqui e usar o 3 vezes de zoom para fazer a macro. Só que aí eu reparei que nesse cara aqui, o 3 vezes de zoom não dá para você chegar muito perto. Então o foco ele é mais distante do que no S23 Ultra. Então eu preciso afastar mais. Então não sai tão macro, porque se eu não posso aproximar, isso significa que o 3 vezes não vai ser tão útil para uma macro. Só que aí eu descobri, utilizando a Gcam nesse, a Gcam funciona em todas as câmeras traseiras, né, só não pega na frontal. Eu descobri que se eu utilizar, né, na câmera principal, né, que é 50 megapixels, e faço fotos de 12.5 megapixels, quando eu dou o zoom de 2 vezes, eu consigo me aproximar mais e tirar uma foto com altíssima qualidade. E uma macro, que é a macro que eu gostava de tirar quando eu tive outros celulares. E aí eu voltei a essa origem e falei assim, cara, que bacana, porque é bom você ter uma macro quando se aproxima muito e consegue pegar detalhes, só que aquele jogo de lentes que fica quando se aproxima e se afasta, que o software fica fazendo a troca, isso às vezes atrapalha. Então, é muito interessante quando você tem limitações, às vezes, na câmera, que você vai buscar outras alternativas para conseguir a foto que você quer e você descobre que você consegue fazer fotos, às vezes, até melhores. Então, vou passar algumas fotos aí e vai ter na legenda a indicação do que eu usei aí, né, de câmeras, foi nativa Gcam, e se o zoom que eu dei foi um zoom digital, se foi um zoom ótico mesmo e tal. Então, assim, o meu problema para macro foi resolvido, tá? O meu problema para zoom de 10 vezes, que eu utilizava muito pouco, eu consegui também resolver, né? Eu instalei uma outra Gcam. Essa outra Gcam, eu configurei ela para que cada foto tivesse uma quantidade de megapixels maior, né? Tem como fazer isso, depois eu deixo aí na descrição do vídeo, né? Qual a Gcam que eu estou utilizando e o arquivo para download. E aí eu consegui configurar contraste, consegui configurar, né, entrada de luz, exposição, né, no caso, redução de ruído. E aí eu consegui, no 10 vezes, uma resolução satisfatória para a foto. É digital? É. Mas eu consegui uma imagem boa, melhor do que o trabalho que a Nativa faz quando ele tenta aqui fazer o zoom de 10 vezes. Então gostei bastante. E para a maior parte das situações que eu precisava, está me suprindo. Eu nunca utilizei muito o zoom de 10 vezes. Eu sempre usei na curiosidade mesmo. E aí o de 30, então, eu nem usava. Detestava usar o de 30. E aí agora, né, eu fiz essa configuração, me atendeu. Vou mostrar algumas fotos aí que eu tirei e comparando a nativa, né, com o zoom de 10 vezes aí dessa Gcam. Então me atendeu isso aí. Então hoje, esse celular, no que diz respeito à câmera e às fotos, me atende muito. Inclusive a Samsung, no software dela, né, na câmera nativa, ela melhorou bastante o efeito retrato, né, e a naturalidade das cores da pele das pessoas. Então isso ficou muito bom, né, gostei. A Samsung, ela tem refinado o software dela aí. Eu particularmente já travei a atualização desse cara, né, para que eu espere primeiro que as pessoas deem esse feedback das próximas atualizações para ver se realmente não mexeu nisso. Porque do jeito que ele está agora, para mim está perfeito, tá? Em relação, né, algumas coisas que às vezes poderiam incomodar as pessoas, tamanho. Bom, ele é mais compacto, né, pensando em altura e largura. Ele é mais compacto do que o S23. Então na calça ele acaba ficando melhor. Porém, ele é mais pesado, o peso dele é concentrado, porque ele está dobrado. Então isso significa que se você usar uma bermuda mais solta, né, na hora que você sentar, ele vai escorregar, igual um sabonete mesmo na mão. Então tem que tomar esse cuidado, né? Mas fora isso, por exemplo, você tá com a calça jeans, que é um pouco mais justo o bolso, e segura bem, super tranquilo. Aí ele fica, para mim, melhor do que o S23 Ultra, tá? É um celular que, assim, ele te dá múltiplas possibilidades. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer, né, usando o celular, fora todas as coisas que todo mundo faz com o celular, é ler quadrinhos. E aí, no caso dele, né, a leitura de quadrinhos, ela fica realmente muito boa. Né? A gente tem, né, um tamanho para ler os quadros aqui, os balões, que num celular menor, ele vai dar uma dificuldade, enfim, vai cansar mais rápido, para fazer leitura de livros, para poder usar, né, aquelas várias telas e tal, né, igual a gente sabe que é uma das possibilidades, né, multijanelas. Então, assim, acaba que ele é excelente, né, ele vai fazer isso, né, com uma perfeição muito grande. Então, você tá lá, né, igual aqui, ó, eu coloco, vou mostrar aqui na tela para vocês, eu já coloco alguns atalhos aqui. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, né, eu vou ter aqui o play de música, Facebook e o navegador, né, o Chrome. Então, eu posso utilizar as três coisas ali tranquilamente. Eu coloquei, por exemplo, um outro atalho, que às vezes eu preciso lançar alguma nota,
né? Então, às vezes eu tenho aqui as notas, né? Eu tenho as notas aqui no Keep, Google Keep, né? Então eu tenho algo anotado aqui. E aí eu abro aqui as notas dos meus alunos, e aí eu vou passando essas notas, né? Eu vou lá e dou uma configurada aqui para que esse espaço aqui fica mais reduzido e esse aqui fica maior. Então eu tenho essas disposições aí. Então para quem, né, utiliza, professor e qualquer pessoa assim que está numa área que tem relação com isso, vai utilizar esse celular de uma maneira aí satisfatória. E aqui, por exemplo, eu posso utilizar aqui no Word, né? O Word dele não é o Word para tablet, é o Word para celular, então é tudo liberado. Então isso aí é uma coisa boa, né? Porque se você for instalar o Word em tablet, você tem que fazer a assinatura, né? E aqui, quando você dispõe a tela dessa maneira, você pode usar ela assim. Olha aqui, ó. Não sei se está conseguindo focar bem, mas você tem o espaço de cima, né? O Word aberto ali para você fazer a edição. E embaixo você tem como se fosse, né, um trackpad para usar o mouse. E você pode mudar aqui, obviamente, para o teclado, né? Então isso é muito bom porque você tem opções aí, ó, de fazer a edição, né? Igual eu no caso aqui, ó. Eu tenho provas, né, que eu faço, então eu posso fazer a edição dessas provas numa boa, de uma maneira muito mais tranquila do que eu fazia no S23 Ultra, por exemplo, né? Então eu estou dizendo aqui algumas opções que ele dá que justificam, né, esse tamanho dele, né? Para assistir multimídia, ele é excelente, é muito bom. O som dele é um som melhor do que o do S23 Ultra, tá? Ele é mais alto, é um som mais composto, mas, né, é mais agradável, né? O balanço ali, o equilíbrio, graves, agudos, médio. Então, assim, gostei também da questão do som. E aí fica aquela dúvida, né? Poxa, e bateria? A bateria dele é menor do que o S23 Ultra. E a bateria? Como que fica a bateria? A bateria dele é uma bateria menor, porém, como a gente usa na maior parte do tempo essa tela menor, a bateria ela atende muito bem. Não é uma bateria que, como eu já disse em outros vídeos, quando a gente está viajando e tem aquela demanda de foto, filmagem e tal, ela vai segurar o tempo todo, não. Né? Porque a gente sabe que o celular esquenta mais, o processador é mais utilizado, e aí acaba que a bateria vai embora mais rápido. Mas, para um dia de uso comum, ele tem aguentado, não tem passado raiva com ele em relação à bateria, tá? Mesmo quando eu utilizo por mais tempo a tela maior. E tô colocando aí para vocês também, né, o gráfico, mostrando aí que ele já fez 6 horas de tela, até mais 6 horas de tela. Depende do tipo de uso, do perfil de uso, mas ele consegue fazer isso. Então, assim, eu diria que a bateria dele dura semelhante ao que durava o S22 Ultra. O S23, como eu já disse aí nos vídeos, ele durou mais, né? A bateria dura mais, né? Ela chega mais longe, né? Até 11 horas da noite, pensando que eu tiro ela às 6 da manhã, né? Vai até 10, 11 horas da noite. A do S22 Ultra chegava ali 7, 8 horas da noite, que eu já estava em casa, ele já estava com 15, 10%, aí eu botava para carregar. E esse cara aqui é mais ou menos isso, né? Quando chega ali 8, 9 horas da noite, 7, 8, 9 horas da noite, dependendo do dia, que eu já estou em casa, né? Saio de casa às 6 horas, aí ele já precisa de uma carga, né? Então a bateria dele, obviamente, vai ser uma bateria inferior aí ao que a gente tem no S23 Ultra. Então, quando eu penso, né, que, assim, todo celular que tem lançado, igual agora acabou de lançar o iPhone 15 Pro, pra gente que é entusiasta, né, de tecnologia, eu fico pensando assim, poxa, tá tendo novidade? Não, nos últimos 5 anos não teve novidade. Nos últimos 5 anos a maior novidade foram os dobráveis. E aí a gente tem que ver se esse dobrável atende a gente. Porque, por exemplo, para mim o Flip não atende. Por que, que o Flip não atende? Ele é chique, bonitinho e tal. Mas quando ele tá fechado, é uma telinha pequena, quando ele abre, é uma tela normal. Então só se eu precisasse de um celular muito compacto, né? Se eu não tivesse bolso da camisa, se eu tivesse uma limitação nesse sentido. Agora, esse aqui sim, porque aqui você tem um celular normal, né? Aqui você tem um celular normal. E aqui, quando você abre, você tem um tablet. Aí você tem uma utilização mais interessante aqui nesse caso, né? Porque aí você tem o aumento, né, o incremento de possibilidades do que fazer com o celular. Agora, esse celular é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. É um celular para quem não só é entusiasta de tecnologia e gosta de novidade, mas é também um celular para aqueles que trabalham, passam muito tempo fora e que o celular vai conseguir, né, suprir essas demandas emergenciais de editar um texto, de lançar um valor no Excel, de não ter, por exemplo, uma televisão fácil para assistir algo e que você assistiu de uma maneira mais agradável, né? Para pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de leitura, então precisa da letra grande e tudo mais, então aqui tem. Para quem gosta de ler quadrinhos, para mim é o ideal, tá? Porque é muito difícil você carregar um tablet só para ler quadrinho. E é muito ruim você ler quadrinho no celular. Então aqui, nesse cara, para quem gosta, né, é muito bom. Ler livros também é muito bom, né? Apesar de não ser igual, né, um Kindle, né, em relação àquela questão da tela, mas em relação a tamanho, letra, disposição, né, isso aí tudo ele vai atender.
E aí, nos outros parâmetros, é um celular bem feito, um celular com um excelente acabamento, o acabamento é premium, né? A gente vê que a Samsung, ela fez um trabalho muito bacana nele. A única coisa que ainda me chateia é você não ter um alto foco na frontal, né? Você não ter um foco bacana também nas câmeras traseiras, né? Eu senti uma dificuldade aqui nesse sentido. Agora, por exemplo, o processador, pô, roda tudo, roda muito bem. Tem horas que parece que ele é mais fluido do que o S23 Ultra, né? Posso estar enganado, apesar de ser o mesmo processador, a mesma memória RAM, mas me dá essa impressão às vezes. E aí, por último, fica aquela questão, né? E a questão da tela interna? Né? Você tem tido problema, tem arranhado, é, você acha que vai estragar, qualquer coisa do tipo. Bom, eu tenho cuidado com meus celulares, eu tô sempre passando um paninho ali, às vezes pego um pincel e vou limpando ali as poeiras em algumas regiões dele. Então eu sempre faço tudo para mantê-lo limpo, para que não entre nenhum tipo de partícula e comprometa, né, o funcionamento desse mecanismo abre e fecha. Então, isso aí eu tenho que tirar esses cuidados. Se der problema, eu vou vir aqui, vou falar para vocês, vou dar esse retorno, esse feedback, mas a princípio assim, eu não vejo problema nenhum com o fato de ser dobrável. Esse celular já caiu 2, 3 vezes no chão, tava com capinha, tá? Eu só uso a capinha de fora. Ele vem, né? Eu comprei uma capinha que vem as duas, né? Vem a de dentro, no caso aqui, a dessa tela e a dessa. Só que eu achei uma bela porcaria, né? Quando você coloca a capinha nessa daqui, porque ele vem com uma parte que vai preencher esse espaço, que na hora de você digitar aqui no canto, nessa parte aqui, com essa haste, é horrível. Você erra demais, fica uma experiência muito ruim para quando você está digitando. Então, eu tirei, na loucura mesmo. E esse celular já caiu assim no chão 3 vezes e nem amassou. Então parece que como o peso tá jogado para cá, né? Como o peso está concentrado aqui, a outra voando. Ele quando cai para esse lado e a capa tem amortecido bem. Então eu dei sorte, talvez. Talvez o fato de o peso estar concentrado nessa parte de trás faça com que ele sempre caia sobre a capa. Então, isso para mim, problema resolvido, né? Eu tenho que evitar deixar cair, porque um celular desse cair é brabo, né? Então é isso. Esse foi o primeiro review aí, né, do Z Fold 5. Depois eu vou fazer um vídeo dando detalhes maiores de cada câmera que eu uso, né? E algumas fotos bem legais que eu tirei. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta e queira fazer a respeito dele, pode fazer aí nos comentários do vídeo, tá bom? Peço que vocês curtam, né, compartilhem, se inscrevam no canal. É um canal assim limitado, né, um canal que tem um alcance menor, mas é um canal onde eu estou com produto e tenho a disposição aí de tirar dúvidas, de indicar para vocês as melhores opções de utilização, principalmente pensando em fotografia. O meu foco sempre esteve relacionado à questão de fotografia. Eu não jogo muito, não uso ele, né, para essas questões de alto processamento, mas eu acabo, né, utilizando mais para foto, para uso multimídia, né, e enfim. E aí, as dúvidas que tiverem, estamos aí, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, até mais. Aquele abraço.